Bom dia, galera. Mais uma vez a gente está aqui nessa janela existencial, nesse momento onde a gente precisa, como de costume, repensar, né? Repensar a nossa história, repensar a nossa vida, repensar nosso existir no mundo, né? Nossa relação com essa própria existência. Por isso hoje eu trouxe para vocês uma pequena história chamada Excesso de Bagagem, que eu vou ler para vocês agora com muito carinho. Um viajante perdeu-se numa área rural e depois de muito andar bateu à porta de uma casa, pedindo pousada, pedindo descanso. Era uma pequena casa muito pobre, mas limpa e muito bem cuidada. O dono da casa morava sozinho. Quando anoiteceu, alguns pedaços de lenha mantiveram aceso o fogão de barro. A luz difusa iluminava o ambiente e o fogo cozinhava numa panela saborosa sopa de legumes. O morador solitário aos poucos se revelava uma pessoa muito madura e muito sábia. Além do fogão, existia na casa uma cama, uma pequena mesa e apenas 2 cadeiras. Sem disfarçar sua incredulidade e seu espanto, o viajante perguntou ao homem se ele vivia mesmo ali. O dono da casa respondeu que sim, esclarecendo que não precisava de mais nada para viver. E emendou uma pergunta ao próprio viajante. E vejo também, meu amigo, que você traz poucas coisas na bagagem, não é mesmo? Por que isso? É que eu estou de passagem, respondeu o viajante. Por isso não carrego uma grande mala. E com a mesma lógica, o morador solitário respondeu: eu também, meu amigo, só estou de passagem. É que a vida é uma grande viagem e por vezes o excesso de bagagem atrapalha quem passa por seus caminhos. A viagem pode se tornar muito mais difícil com excesso de bagagem. Por vezes, na alfândega da existência, a gente pode ser barrado pelo excesso de ter, pelo excesso de conter as coisas. Por isso essa história quer nos colocar diante da realidade de quem precisa repensar a própria existência, de quem precisa repensar a própria vida. Tem muita coisa inútil que a gente carrega, que a gente retém para si, e que na verdade não vai nos trazer felicidade, não vai nos trazer realização, não vai nos trazer sentido. E cada um de nós hoje é responsável em repensar essas coisas. Já é hora da gente rever o que a gente está carregando de excesso, como diz a própria história. Todos nós estamos aqui de passagem. Nenhum de nós vai fazer desta existência, desse momento, uma eternidade. Nós não nascemos para ficar aqui. Tudo é um processo de passagem. Tudo na vida nos ensina, todas as coisas na vida nos ensinam que nesse momento existencial em que nós estamos, é passagem, né? Nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. Então, para que reter? A minha avó dizia, né? Mais uma vez eu estou lembrando da minha avó, porque era o meu referencial, né? De fato, sempre o foi. Mas a minha avó dizia que, né? Como os antigos ainda falam, né? Os mais antigos ainda falam, caixão não tem gaveta. O que quer dizer isso? Né? Que a gente não carrega nada, a gente não leva nada dessa vida, né? Ou melhor, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, né? É o jeito de viver, é o jeito de ser no mundo, né? É o jeito de estar no mundo, é o jeito de estar aí. Esse é o verdadeiro significado da palavra existir, né? É estar aí, é sair de si mesmo, é ir em busca dos outros,
dessa relação mais aberta. A história desse homem sábio quer nos mostrar que nós devemos ser simples, mas ser simples não significa simplesmente, por assim dizer, abrir mão das coisas, dos bens materiais, mas ter uma nova relação com esses bens, né? Não se deixar levar pelo ter, pelo acúmulo das coisas. Gente, nós mais do que nunca devemos repensar a nossa maneira mesmo de estar aqui nessa existência, né? Devemos repensar a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo, com os outros. Já é hora da gente rever algumas coisas. Francisco de Assis, né, um grande mestre de espiritualidade da Idade Média, ele dizia que eu devo abrir mão da propriedade, né, do acúmulo. E quando ele fala propriedade, ele está querendo dizer o próprio, aquilo que eu retenho para mim, né? Ele propõe uma nova relação com a vida, com a natureza, com as coisas. E por causa disso mesmo, né, numa época em que o capitalismo estava sendo germinado, estava começando ainda, né? Ele é mais ou menos entre os séculos 12 e 13, então ele viveu bem essa mudança do feudalismo para o capitalismo, por assim dizer, né? As primeiras mudanças, e ele logo nesse momento, logo neste início, ele já apontava para uma realidade que nós devemos questionar, que é a realidade do ter, do reter. Por isso ele propõe uma não propriedade, um não apropriar-se de nada, nem de ninguém. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas brigam muito mais pelo ter do que pelo ser. Elas lutam muito mais pelo ter, pelo acúmulo das coisas, dos bens, do que pelo olhar do outro, do que pelo bem do outro. Nós vivemos um momento de mudanças. Essa nova mentalidade não aceita mais esse tipo de coisa. É importante que a gente perceba que o mundo está mudando, que as pessoas precisam também mudar com o mundo, né? Olha só como a nossa saída passageira, momentânea, né, da natureza, estando dentro de casa, como tem feito bem para a natureza, como tem feito bem para o mundo, como os animais estão retomando seu espaço natural, né? Como as plantas estão mais vivas, como o dia está mais bonito, né? Então é importante que a gente também valorize essas coisas, que a gente também repense isso. E pare de reclamar por pequenas coisas, por não ter as coisas. Vamos ser mais, vamos ser melhores filhos, vamos ser melhores pais, vamos ser melhores amigos, vamos ser, né? Esse é o sentido. Então vamos tentar rever um pouco essa caminhada na simplicidade de Francisco e do homem dessa história aqui. Vamos ser mais simples, ser mais amorosos, ser mais irmãos. Talvez aí esteja, certamente, né, esteja aí a grande lição dessa história e a grande lição de Francisco de Assis, que não retendo nada para si, acabou se tornando irmão de todas as criaturas, né? Então, que a gente possa parar um pouco para pensar, repensar na nossa história, repensar a nossa vida e sermos mais gratos por aquilo que somos. Paz e bem a todos e até a próxima.